Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Nesta edição, vamos falar sobre roubos que crescem 29,3% no primeiro semestre do ano em Sorocaba. Professores vaiam governador durante visita à cidade. A arrecadação federal cai 2,67%. Almirante preso na Lava Jato tem relação direta com Aramar. Panunzio cria Comitê de Otimização de Gastos Públicos e Varejo de Sorocaba e região, fatura 2 bilhões de reais e registra o melhor desempenho do Estado. Nesta edição do Direto ao Ponto, na nossa tribuna de formadores de opinião, Luiz Antônio Barbosa, advogado, especialista em administração pública. Professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e FATEC. Alberto Cassoni, gestor de marketing e inteligência empresarial. O comércio varejista da região de Sorocaba registrou o melhor desempenho no estado de São Paulo em abril, conforme o último levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo, FEComércio. O setor teve um faturamento de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 2 bilhões 250 milhões de reais. Professor Marcos Canhada, na nossa tribuna de formadores de opinião, a que se deve esses números? Satisfação, professor? Olá, Oliveira e amigos, satisfação a minha estar aqui mais uma vez. Eu acho que é um número que não nos deixa otimista nesse momento ainda. O dado é de abril, tem um indicador importante, indica que Sorocaba tem uma participação importante no estado e a gente já sabe disso, é importante que a gente mantenha essa condição, mas é um dado de abril, abril tem uma condição temporal ali, por exemplo, a questão precede o Dia das Mães, a gente vê que o crescimento importante aí em vestuário, em calçado, supermercado, esse dado que aparece, ele está, não foi retirada a inflação, então a gente percebe um crescimento que também está aí associado ao crescimento da inflação. Então acho que não é para se comemorar muito esse dado, não. Doutor Luiz Antônio Barbosa, vai nesta mesma linha do professor Marcos Canhada ou o senhor está otimista com esses números? Bom, primeiro, satisfação imensa. Satisfação estar com todos aqui, os telespectadores. Eu sigo a mesma linha em gênero, número e grau, mesmo porque, como foi bem colocado pelo professor, não foi aqui contabilizada a questão inflacionária. E um outro ponto importante, não que eu esteja duvidando dos números, com certeza eles foram bem colocados, talvez até refletindo nessa questão que bem colocou o professor, que é o pré-Dia das Mães, que isso aí alavanca o comércio, mas nós estamos vivendo hoje, de forma prática, em Sorocaba, um fechamento de lojas, de shoppings. Isso é uma questão que sai na rua, você vê. Então, eu não tenho, assim, uma visão tão otimista, não, em relação ao comércio de Sorocaba. Roberto Cassoni, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez na nossa tribuna de formadores de opinião. O crescimento, segundo os dados, o crescimento de 8,1% do setor de supermercados foi o que mais contribuiu para o resultado positivo devido ao faturamento maior. Ou seja, nós temos algumas questões também pontuais nesse período para que se deve a esse crescimento. Olá, Oliveira, é um prazer estar aqui. Eu acompanho o raciocínio dos colegas e o que acontece assim, efetivamente o supermercado cresceu em razão de Sorocaba ter uma classe C bastante forte. É uma cidade de origem industrial e a classe C ela é bastante forte, ela mantém a compra em supermercados. O que acontece, na minha visão, é a seguinte: no censo de 2010, Sorocaba tinha 586 mil habitantes. Agora, a previsão do IBGE é de 640. Isso dá 12 mil pessoas migrando para Sorocaba ano. Eu sou um deles. Dá exatamente 2%. Professor Marcos Canhada, doutor Luiz Antônio Barbosa e Alberto Cassoni, diante dessa análise que vocês fazem, qual a expectativa para o futuro? Professor Marcos Canhada. A expectativa ela não é boa, quer dizer, nós temos dados que indicam retração na economia, dados que indicam elevação da inflação. Importante que a gente conheça
não precisamos nos contagiar com pessimismo, acho que isso não é bom, mas conhecer os dados e nos colocarmos de forma proativa em relação aos dados é muito importante. Então, temos expectativas ruins, temos que nos colocar de forma a entender esses dados e caminhar com eles de uma forma proativa, buscando sair desse momento difícil que o país observa. Então, focando na câmera 3, professor, definição da questão direto ao ponto. É uma questão momentânea, essa questão do varejo. Nós precisamos caminhar, esse país precisa caminhar de uma forma positiva, proativa. Direto ao ponto, doutor Luiz Antônio Barbosa, câmera 3. No mesmo sentido, temos que caminhar, temos que ter aí uma visão proativa e otimista para que essa situação aí consigamos reverter. Alberto Cassone, fechando essa questão na câmera 3. Bem, a Sorocaba manteve, foi o melhor índice do estado, porém abriram-se muitos comércios e muitos empreendimentos por causa dos shoppings. O número deveria ser melhor porque Sorocaba está atraindo um pouco a população circunvizinha, mas acabou mantendo. O que vai acontecer é uma maior competição entre os comércios. Roubos crescem 29,3% no primeiro semestre do ano na cidade. Estatística de criminalidade divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo revela que os números de roubo apresentam aumento de 29,3% nos índices de criminalidade em Sorocaba. No comparativo entre o primeiro semestre deste ano e o de 2014, outros crimes como roubo e furto, ambos de veículos, também tiveram crescimento de menor proporção na ordem de 9,9% e 5,7%, respectivamente. Doutor Luiz Antônio Barbosa, qual a avaliação? A que se deve esse crescimento do número de roubos na cidade de Sorocaba? Enquanto na edição passada nós falávamos que nós tivemos uma redução no número de homicídios, que inclusive foi comemorada pelo governo do estado. O roubo, furto, historicamente eles estão relacionados à situação econômica. Hoje a situação econômica brasileira realmente está um tanto mais ruim. E isso reflete nessa questão dos crimes patrimoniais. Os homicídios, quando foram tratados, eles foram tratados de forma geral em relação ao Estado. Seria interessante ver como se comportou a estatística dos crimes de roubos e furtos em relação ao Estado, até para se analisar se isso aqui é um fenômeno que está acontecendo na cidade, se existe alguma possibilidade de fazer um trabalho pela polícia, pela Secretaria de Segurança Pública, direcionado à nossa região. O crescimento, Alberto Cassone, que você falava há pouco da cidade de Sorocaba nos últimos tempos, pode ter contribuído para este aumento do número de roubos? Com certeza, contribuiu, porque o assalto, o roubo, o furto, ele é uma atividade oportunista, não é de oportunidade, é oportunista. E o que acontece? Essa esfera de prosperidade, a oportunidade aparece para que haja o roubo e também uma retração na prevenção e no policiamento. Professor Marcos Canhada, o crescimento desse tipo de delito, ele está relacionado aí, tem alguma relação com o atual momento de crise econômica que vivemos ou não? Eu acho que algum efeito começa a trazer. Eu acho que os efeitos, se mantidas essa condição de crise, eles tendem a piorar. Esse efeito deve se manifestar mais no médio e longo prazo. Mas eu acho que, de alguma forma, o desajuste social, o crescimento desordenado, ele vai acabar trazendo efeitos na cidade. É importante, esse dado é um dado bastante significativo. Com certeza as autoridades vão se debruçar sobre esses dados e medidas precisam ser tomadas, né? Diante disso, na opinião de vocês, o que deve fazer, o que deve ser feito para que possamos ter aí a redução do número de roubos e furtos na cidade de Sorocaba, doutor Luiz? Uma coisa importante, Oliveira, se nós começarmos a fazer uma análise da situação de Sorocaba hoje, você percebe que a quantidade de indigentes, desocupados nas ruas está aumentando muito, inclusive com pontos de consumo de drogas
Isso aí talvez tenha inclusive aumentado essa questão de furtos, roubos. Aliás, eu fiquei muito triste no meu deslocamento para a cidade, para a TV aqui na região de Sorocaba, agora por volta de 4 da tarde, quando eu fazia o deslocamento para a sede da TV, quando vi em plena via central, ali ao lado de uma loja tradicional de imóveis, pessoas, moradores de rua, algo que a gente não via há muito tempo, já na região central da cidade, pedestres transitando e a gente tendo que visualizar essa situação triste, né, que corta o coração diante dessa questão social que a gente... E na linha do que comentou o nosso comentarista aqui também, o Alberto, a cidade, por ser uma cidade maior, uma metrópole, está atraindo pessoas, inclusive pessoas desempregadas, que talvez estejam aumentando esse índice aqui na cidade. Professor, talvez um trabalho nesse sentido seja interessante para as autoridades. Correto. Professor Marcos Canhada. Eu acho que as saídas são medidas preventivas, né? A questão da criminalidade precisa de medidas preventivas. A aproximação da polícia com a comunidade para entender efetivamente o que está ocorrendo, captar dados, e aí a inteligência da polícia, com certeza, aplicando recursos tecnológicos. É importante que essas medidas sejam tomadas de forma efetiva. Na câmera 3, fecha essa questão, Alberto Cassoni. No meu comentário eu coloquei que está diminuindo um pouco o poder de polícia, né? Só que isso depende da população, depende de nós. Nós é que temos que colaborar, tomando cuidado, não deixando o carro na rua e criando sistemas, hábitos para que isso não ocorra. Doutor Luiz Antônio Barbosa, fechou na câmera 3, direto ao ponto. Autoridades públicas olhar com muita atenção esses números que estão sendo colocados. Fechou, direto ao ponto, professor Marcos Canhada. Isso aí, medidas preventivas, ações preventivas, entender números, estatísticas nos indicam caminhos. Precisamos tomar essas medidas para reverter esses dados que são negativos. O direto ao ponto vai para o intervalo e volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento.
Graças à ajuda de pessoas como você, o Gepasse está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Voltamos com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e de toda a região. Na nossa tribuna de formadores de opinião, professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e FATEC. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. E Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. O governador Geraldo Alckmin esteve em Sorocaba, ocasião em que fez a entrega de 6 viaturas para o Corpo de Bombeiros da região. Ao todo foram disponibilizados 19 equipamentos para reforçar os trabalhos da corporação. Entre eles estão balões de iluminação, detector de gases, aparelhos de GPS para agilizar a chegada aos atendimentos. No momento em que o governador faria uso da palavra, um grupo de professores iniciou o protesto com apitos, vaias e gritos, reivindicando aumento salarial e investimentos na educação. Vamos começar, como diz o bom caipira, pelo início. A vinda do governador Geraldo Alckmin à cidade para a entrega desses equipamentos. Qual a avaliação, professor Marcos Canhada? Importantíssimo, a gente percebe equipamentos de última geração, de alta tecnologia, que vão trazer benefícios para a sociedade. Eu acho super importante, né? O governador faz aí o seu papel de fazer a entrega, é um evento político, mas o equipamento entregue para a sociedade, pelo que eu percebi, de alta qualidade, é importante. No seu ponto de vista, esse tipo de solenidade, ele se faz necessário? Ou pois não deveria ser algo natural dentro de um processo democrático? Ou seja, esses equipamentos chegando, sendo colocados no sistema, sem toda essa chamada de holofotes? Ou, infelizmente, isso já é uma questão cultural da política brasileira? Eu acho que é uma questão tradicional política, né? A entrega, ela acaba gerando dividendos. Então, independente do partido, independente do governador, do presidente, do prefeito... Todos são iguais. É algo que vai se manter. Tá certo. Doutor Luiz Antônio Barbosa, e aí, como vê essa questão? Com relação aí à entrega dos equipamentos, fico muito feliz, são equipamentos importantes aí para a segurança aí da população da região, equipamentos que vão auxiliar muito o trabalho do Corpo de Bombeiros. Com relação aí ao... Deixa eu só pegar a fala do Alberto, quero que você já ia passar para outro tema, só para fechar com ele aqui, também a opinião do Alberto em relação aos equipamentos, Alberto. Alguma questão a acrescentar? Não, é fundamental e no caso, sendo para o Corpo de Bombeiros, eu acho que tinha que ser feito até uma solenidade melhor ainda, porque o Corpo de Bombeiros, segundo pesquisa, é das instituições das mais sérias. O Corpo de Bombeiros é injustificável, é direto ao ponto, matou, ok? Agora, doutor Luiz Antônio Barbosa, já a questão dos professores das vaias. Eu só vou colocar a questão do comportamento político em relação a utilizar isso como um evento. Ok. Isso aí não é uma questão nacional, esse modus operandi político é internacional. Você vai ver isso, o Obama, quando faz alguma coisa também, o governador americano, isso faz parte do jogo. E daí, em relação às vaias, faz parte também? Veja, faz parte do jogo democrático, né? Vaiar, aplaudir, isso aí é um direito de todos. E com relação ao caso aqui, eu não estou bem a par do caso, mas ao que me parece, foi por uma questão de que o governador ainda não pagou os dias parados. Exato, foi isso, né, professor? Daquele período da greve, né? O que eu percebi é isso. Da greve, nós tivemos a greve dos professores, a justiça determinou, doutor Luiz, né? Determina. A justiça determinou, mas essa é a minha questão, eu não sei em que nível, ao que nível da justiça, se é primeira instância, segunda instância. Se foi numa decisão de primeira instância, está em nível de recurso, ele não é obrigado a pagar. Certo. Porque é uma discussão se ele vai pagar ou não o dia parado, porque ele pagou substitutos.
Essa é a dúvida. Independente disso, vamos trabalhar a questão da valorização do professor. Se hoje os professores estão cobrando, é porque eles tiveram uma greve reivindicando melhores salários. E automaticamente, como você vê essa questão da greve dos salários dos professores, todos os anos a história se repete, Alberto Cassoni? Bom, infelizmente, desde que eu era menino e faz tempo, nós ouvimos isso, que a educação precisa de mais atenção. E precisa. Infelizmente, eu não diria que não só tem que haver aumento de salário consistente, mas um plano um planejamento consistente para a educação. Quer fechar essa questão, doutor Luiz? Não, como foi colocado, o Alberto bem colocou, eu acho que está faltando um planejamento aí na questão de educação. Lembrando que essa questão de aumento salarial, ele é importante, a valorização do professor é inquestionável, eu sou um dos maiores defensores. Sim. Contudo, vou fazer um máximo, hoje a situação brasileira e até em arrecadação, ela não está das melhores, talvez esteja tendo um problema aí em conseguir uma melhor oferta aos profissionais públicos. O meu papel aqui é de mediador, só que o professor não tem nada a ver diretamente com os desmandos dos nossos governos. Não, Oliveira, desculpa, eu vou colocar e vou bater nesse ponto. A questão agora é uma questão até fiscal. Hoje, quando você vai falar assim, olha, nós temos que fazer um aumento, nós estamos vendo muitas classes de servidores públicos, municipal, federal, estadual, pleiteando o aumento. Só que hoje a questão de arrecadação, se você não tem arrecadação, você não tem como fazer esse repasse em salários. Nós estamos vendo, inclusive, hoje até a iniciativa privada trabalhando e negociando redução salarial. Mas diante de uma crise que nós estamos vendo. Isso, é uma questão pontual hoje. Crise essa que não foi provocada pelos professores. Não, mas infelizmente nós vamos ter que resolver essa situação. Ok, professor Marcos Canhada. Eu acho que a questão da desvalorização do professor, ela é tradicional, né? Precisa ser resolvida, eu acho que é algo que precisa evoluir. O professor, de forma geral, no ensino fundamental, é o elemento importante, primaz, para que a gente tenha transformação nesse país. Eu acho que precisa valorizar, mas existem planejamentos, eu acho que é isso. Quer dizer, não vai se resolver isso agora, precisa de alguma coisa bem planejada para que no médio e longo prazo a gente dê o valor que efetivamente o professor merece e precisa. Só fechando, Alberto Cassoni, direto, porque eu sei que você tá ligado nessa questão aqui, como que é no Japão, Alberto Cassoni? No Japão, na câmera 3, conte. No Japão, o imperador, ele merece ser toda a reverência, todo mundo tem que reverenciar o imperador. E ele só reverencia um cargo, que é o de professor. A arrecadação acumulada no ano de 2015, na região de jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Sorocaba, de janeiro a junho, na região, foi de 5.278 milhões de reais, o que representa um aumento nominal de 5,2%, mais uma redução real de 2,67%, calculada com base na variação do IPCA, em relação ao mesmo período de 2014, quando foram arrecadados 5 bilhões de reais. Professor Marcos Canhada, cai a arrecadação em 2,67% no ano. Aí, números, valores, eu quero saber como se explica essa questão. Isso já era previsto, né? A queda de arrecadação, o país está indicando uma retração econômica, então a expectativa de queda de arrecadação fez, inclusive, o governo, nesse momento, está revendo a meta de superávit, porque ele precisa, nesse momento, gastar menos e arrecadar mais, mas nós temos uma retração econômica, então isso é um transtorno, vamos ter que caminhar com essa situação e os dados aí refletem aquilo que a gente tem como expectativa. Alberto Cassoni, sua opinião? Isso é alarmante porque já acenderam a luz amarela de algumas agências que fazem o rating, né, de credibilidade dos mercados e dos países, e o Brasil já, daqui o ano que já está caindo, essas agências já estão perguntando se o Brasil vai ter capacidade de honrar com seus compromissos. E a arrecadação caindo, conforme o professor disse, e isso gera uma desconfiança. Luiz Antônio Barbosa, qual é o impacto disso na questão pública, na iniciativa privada? Veja, Oliveira, primeiro, a arrecadação. Se a arrecadação caiu, por quê? Menos pagamento de impostos. Por conta de quê? Menos produção.
menos atividade industrial, comercial. Por conta disso, também, como já temos trabalhado muito, menos desemprego aumentando. Arrecadação caindo, como o Alberto bem colocou, capacidade de pagamento do país começa a ficar prejudicada. As agências internacionais começam a analisar de uma outra forma a capacidade brasileira. E, infelizmente, você vai ter um prejuízo para toda a sociedade por conta disso. Na vida do cidadão comum, qual o impacto, professor Marcos Canhada? Afeta o principal impacto que a gente tem percebido associado a tudo isso, aumento de preço, inflação corrói o salário do trabalhador, é muito ruim, e principalmente a questão associada ao desemprego. Tem crescido, estamos aí já próximos a 7% de desemprego. Esse número é muito elevado, o desemprego traz infelicidade, traz tristeza, então afeta de forma significativa a sociedade. Se fôssemos colocar aquele índice de felicidade que tem em alguns países, qual seria a situação hoje no brasileiro, hein, professor? Tem países ainda com maior dificuldade, mas as expectativas de crescimento do desemprego, por isso a gente precisa retomar a confiança, o governo precisa restabelecer a confiança com esses ajustes e a sociedade, os agentes econômicos de forma geral, voltar a dar ao país aquilo que ele precisa para ter felicidade. Na Câmara 3, fecha esse assunto, o doutor Luiz Antônio Barbosa. Governo federal, precisa ser feito alguma coisa. Temos que tomar alguma coisa antes que o país afunde. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tá sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital Canon EOS. Canon.
Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Voltamos com Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e região. Na nossa tribuna de formadores de opinião, professor Marcos Canhada, economista, professor da Uniso e FATEC. Dr. Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública. Alberto Cassoni, gestor de marketing e inteligência empresarial. Preso por envolvimento na Operação Lava Jato, que apura esquema de corrupção dentro da Petrobras, o militar reformado Otton Luiz Pinheiro da Silva, presidente licenciado da Eletronuclear, comandou durante anos o Centro Tecnológico da Marinha, na cidade de Ipiró. Ele conduziu o projeto de implantação do Centro Experimental de Aramar, em Ipiró, na região metropolitana de Sorocaba. Mas até do que isso, foi ele quem propôs à Marinha, no ano de 1978, a ideia que resultou no empreendimento. Alberto Cassoni, como você vê essa questão? Ou seja, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, ela vai abrangendo, saindo da Petrobras e entrando em outras empresas do governo federal. Olha, o almirante Otton, se ele estivesse na iniciativa privada, numa empresa SA, provavelmente ele receberia esses 4 milhões e 500 mil de bônus em ações, em alguma coisa. Porém, ele está numa empresa estatal. Estando numa empresa estatal, ele é funcionário e receberia. O que me preocupa, sinceramente, o Luiz vai esclarecer isso, é porque é uma suposição. Quer dizer, precisa ser provado que ele recebeu o dinheiro. Quer dizer, na Operação Lava Jato, o delator disse que o dinheiro foi para ele. Agora, foi? Eu fico preocupado, me preocupa essa questão que começa agora com a questão do Dr. Otton aí, de levantar suspeição sobre o procedimento da operação que vem sendo comandada pelo juiz Moro. Doutor Luiz. Veja, Oliveira, para você decretar a prisão preventiva de um cidadão, você só pode fazer isso com um grau quase que absoluto de certeza em relação ao autor, à própria existência do crime. No caso do Dr. Otton, o almirante, foi baseado quase que exclusivamente em uma delação. Não existe uma prova concreta de que ele tenha recebido. E mais, o próprio juiz, percebendo isso, ele converteu a prisão preventiva em uma prisão temporária de 5 dias para se analisar provas, se coletar provas. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma arbitrariedade muito grande. Doutor, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é porque é o coronel da reserva, ou seja, o que... Não é uma questão. É muito bem colocado, Oliveira. Vou colocar nesse segmento. O ladrão de galinha pode, o outro Chico não. Bate em Francisco. Só que o direito brasileiro, ele garante ao acusado o contraditório, ele garante ao acusado o princípio da inocência, porque senão nós vamos chegar no seguinte princípio: qualquer pessoa pode falar, olha, aquela pessoa cometeu um crime, sem prova nenhuma, a outra pessoa vai ser presa, sem direito de expor aí a sua tese, sem direito de expor aí a sua defesa. O ato de você prender, o ato de você segregar a liberdade de uma pessoa é uma situação muito grave. Professor... Nesse caso aqui, eu discordo veementemente. Professor Marcos Canhada, a corrupção, qual é o impacto da corrupção num país como o Brasil? A crise econômica que nós estamos vivendo, a Operação Lava Jato, ela acaba influenciando, a corrupção acaba influenciando, ou seja, os investidores acabam se afastando? Com certeza, desconfiança, né? Quando você tem corrupção, você desconfia. Vou colocar meu recurso, meu investimento aqui num país
que têm dúvidas em relação à gestão da coisa do bem público. Então, preocupante, é importante que isso seja bem feito, essas apurações sejam bem feitas e o mais rápido possível, porque enquanto ela continua, vai se criando expectativas sempre negativas e para a economia isso não é bom. É importante falar, Alberto, você é um especialista na área de gestão de marketing. O governo começa a tentar reagir criando ações de marketing, ou seja, para convencimento da população que as coisas estão entrando no caminho. Mas essa embalagem parece que ela já não vem funcionando há muito tempo já. Credibilidade, ela está muito além do discurso. Quer dizer, é muito discurso e pouca ação. O que me preocupa é que a Eletronuclear é uma empresa, é uma instituição de ponta, é alta tecnologia. E veja, uma comparação, outra empresa tecnológica e extremamente importante para o Brasil é a Petrobras. O prejuízo em um ano da Petrobras dá exatamente 55 mil vezes o valor que estão atribuindo ao almirante. E os responsáveis pela colocação desses executivos que deram um prejuízo de mais de 200 bilhões à Petrobras, estão falando não sei de nada. Ou seja, quem são esses responsáveis? Essa operação ainda, estamos na 16ª fase, não chegamos ainda aos responsáveis. Se há o corruptor, como que se diz aí a questão? É o corruptor, é aquela questão da corrupção ativa e a passiva. Alguém pagou. Alguém pagou e alguém recebeu. E aí, doutor Luiz? A minha grande preocupação, como bem colocou aí o professor Canhada, é a questão de você fazer uma apuração célere, para que isso não prejudique mais a economia e no mesma linha do Alberto Cassone, de você tomar o cuidado devido nessa apuração. Porque vou até colocar uma questão para o Alberto Cassone e gostaria que ele respondesse. Imagine a imagem desse profissional, a hora que se descobrir que ele não teve nenhuma participação, que ele é inocente, depois dessa situação de ser preso, ser acometido de uma prisão preventiva. Como vai ficar a imagem desse profissional? Não, a imagem, ele enquanto um profissional que trouxe um valor agregado enorme para o país é inquestionável. A questão é agora, se ele estiver limpo, obviamente ele vai recuperar tudo isso, mas o dano que isso está causando, e isso é para o país, não é para ele. Pelo jeito porque isso é estratégico, a eletronuclear é uma área estratégica para o Brasil. Dá até uma outra edição, porque se não se apura, como fica a situação? Continuamos sendo um dos países mais corruptos do mundo? Qual o reflexo disso de fato? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa questão, professor Marcos Canhada. O Brasil, após esse processo da Lava Jato, qual a sua avaliação? Eu acho que amadurece, evolui. É importante essa questão da busca da corrupção, da eliminação da corrupção, da punição daqueles que efetivamente cometem os delitos. Eu acho que evolui. É importante que as penalizações sejam proativas no sentido de que a gente evolua e o país evolua. Nós somos um país jovem, precisa evoluir. Eu acho que passa por aí, passa por uma reorganização. Foi publicado no Jornal do Município de Sorocaba, que é o jornal oficial de divulgação de atos do Poder Executivo de Sorocaba, decreto assinado pelo prefeito Antônio Carlos Panunzio, que nomeia o secretário do Gabinete Executivo, Rodrigo Maldonado, para coordenar o Comitê de Otimização do Gasto Público, com o objetivo de realizar esforço concentrado para promover medidas de redução dos gastos de custeio, investimento e ampliação de receitas do município. Doutor Luiz Antônio Barbosa, como vê essa questão? Veja, Oliveira, antes tarde do que nunca. Na realidade, esse comitê, ele não deveria ser criado aí dentro de um órgão público. Essa questão de você trabalhar a receita pública e o gasto público da forma mais eficiente possível, isso tem que ser um padrão de comportamento. Infelizmente, no Brasil, ainda não é. Então, eu vejo com bons olhos
o objetivo, o interesse do prefeito em realmente dar um passo à frente. Como eu falei, antes tarde do que nunca. Agora, um ponto colocado hoje, inclusive você participava, Alberto Cassoni, na bancada do Jornal da Cidade da Rádio Cacique Estadão, é que já há um barulho nos corredores do Paço, que o prefeito, isso aí é um pré-aviso de uma situação mais grave que pode ocorrer a partir do mês de setembro, onde o caixa da prefeitura, segundo essa informação, já está lá embaixo e a prefeitura poderá ter dificuldades, inclusive, para pagar os servidores a partir de setembro. Pelo menos essa é a informação que chegou hoje para a gente durante o Jornal da Cidade. Você acredita nessa possibilidade, Alberto? Como vê? E se isso ocorrer de fato, quais serão as consequências para o município? Sinceramente, eu não acredito. Eu prefiro ir na linha do Luiz, no sentido que é uma atitude administrativa e de trazer as melhores... De cautela e de melhor gestão. De trazer para esses comitês as melhores cabeças pensantes. A questão todo mundo sabe que numa organização é muito difícil que as coisas aconteçam, né? Porque prometer é uma coisa e o chão da fábrica as coisas são de formas diferentes. Eu vejo assim, é uma preocupação de que a prefeitura faça a gestão melhor dos seus recursos e tenha mais eficácia nas suas ações. Professor Marcos Canhado, o que me preocupa é o seguinte, que na administração do ex-prefeito Renato Amaro, eu conversava com ele recentemente, inclusive também na Rádio Cacique Estadão, ele dizia o seguinte, que no tempo dele o orçamento do município era em torno de 200 milhões de reais. Hoje nós temos um orçamento de quase 2 bilhões de reais. E o prefeito Panunzio, a administração Panunzio, pouco fez, pelo menos é a cobrança que existe aí. E já tem que tomar essas medidas? Isso faz parte? É normal? É prático? Eu acho que o cobertor está curto, né? As receitas e os gastos precisam ser ajustados. Não conheço com profundidade como é que está isso dentro da prefeitura. É importante que esse comitê criado, o nome otimização é importante, eu acho que ele tem que ser criado e tem que ser mantido. A gestão do gasto público tem que ser continuada, quer dizer, em momentos de crise, quando temos recursos baixos, tem que ser mais agressivo, como é na iniciativa privada. Mas continuidade é sempre importante nesse tipo de ação. Já fecha direto ao ponto na linha na câmera 3. Uma coisa importante, Oliveira, isso aí é uma constatação, não em relação só à Prefeitura de Sorocaba, mas em relação à administração pública nacional. O grau de desperdício, o índice de desperdício na administração pública é muito alto. Quando você trabalha a iniciativa privada, quando você coloca um índice de desperdício, de retrabalho, mais que 5%, acende uma luz vermelha. O índice de desperdício na administração pública ultrapassa 30%, 40%. Então nós temos muita coisa a fazer, inclusive para melhorar a gestão e melhorar a situação que nós vivemos hoje. Professor Marcos Canhado, foi um prazer tê-lo conosco aqui na tribuna de formadores do Direto ao Ponto. Professor Marcos Canhado, que é economista, professor da Uniso e FATEC. Doutor Luiz Antônio Barbosa, da mesma forma, advogado especialista em administração pública, e Alberto Cassoni, gestor de marketing e inteligência empresarial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!